Aí, ó. Tá, Aqui então. assim, vai. O projeto ele começa a partir de um ideal, né, da Alba Gonzalez, que foi uma das idealizadoras, na verdade, porque também teve uma inspiração muito forte do senhor Wagner Moura, o presidente da instituição. E a partir de uma necessidade que na época estava muito forte em Roraima. Tinha muitas pessoas na rua, muitos imigrantes, irmãos nossos, com crianças, famílias inteiras nas ruas, sem qualquer tipo de assistência pública. Então o senhor Wagner, chamado de alguns padrinhos, foi a Roraima, Boa Vista, e foi acompanhado na época por mim pela Alba, ele foi indicado. Tínhamos um grupo chamado Ação Social, que já fazia os trabalhos voluntários lá. E a partir desse momento ele ficou sensibilizado com a causa e, conversando com a Alba e comigo, ele definiu que iria abrir um centro de acolhimento lá voltado para famílias com crianças. Que naquele instante era a população, já todos eram vulneráveis, mas existiam aqueles que eram mais vulneráveis ainda, né? Que no caso eram as crianças. Isso foi em outubro, no dia 9 de dezembro de 2017, no mesmo ano, o centro de acolhimento é inaugurado. E aí antes da inauguração, a gente fez um estudo de campo, num lugar que eles chamavam de abrigo, mas aquilo mais parecia um depósito humano, chamado Tancredo Neves, o esgoto era a céu aberto, crianças, era algo terrível. Então tinha muitas famílias naquela localidade e a gente foi fazer um trabalho ali para saber quais eram as famílias que queriam ir, qual era o perfil de acolhimento que ia ser instituído lá dentro do CA. Depois de um mês e pouquinho, o centro foi inaugurado e fizemos o acolhimento à época de 80 pessoas no total, né, de famílias. E nesse mesmo dia, eu nunca esqueço, a gente fez uma roda de conversação para determinar quais seriam as regras. Então, tipo como se fosse uma assembleia com eles mesmo, o que vocês acham que é pertinente para que isso aqui funcione com harmonia, né? Então, fizeram vários apontamentos, o Wagner também. Então, todo o regramento do centro de acolhimento, eu acho muito salutar, ressaltar que foi feito pelos nossos irmãos venezuelanos. Então, acho que é também por isso que dá certo, né? Enfim, daí a gente foi fazendo os acolhimentos na rua, eu e Alba, a gente ia, ligavam pra gente e diziam assim, olha, tem uma família ali e tal, nessa situação, e a gente ia lá, convidava a família. Muitas vezes a família ia, outras vezes não ia, porque existe um processo entre eles mesmo, né, para se compreender novamente. Depois de umas três acolhimentos fortes que fizemos, de alocar ônibus para buscar famílias, as famílias começaram a chegar conosco. Eles já iam para o centro de acolhimento, a gente não precisou ir buscar mais. E daí a gente chegou ao quantitativo, né? Que é o máximo, passamos disso, quase 300 pessoas, hoje mais, porque na verdade tínhamos 315. E é isso. O que a gente faz dentro do centro de acolhimento? A gente fala que a gente não trabalha grupo, a gente trabalha indivíduo. Porque quando você trabalha indivíduo, você trabalha de uma forma mais humana. Eu consigo identificar exatamente quem é o seu José, o porquê ele está ali, quem ele deixou na Venezuela, quais são os seus anseios, entendeu? E isso faz a diferença no trabalho de acolhimento, né? Quando você se torna um gestor humanitário, que eu descobri que eu era uma gestora humanitária ontem, através de uma reunião que a gente teve no Exército, essa é a diferença, né? Desse trabalho. Principalmente, ontem o General Pazuello, que é o coordenador geral da operação da Força Tarefa, logística humanitária, para essa questão migratória venezuelana, ele elogiou muito o trabalho da fraternidade, que é um diferencial, né? Então lá, a primeira vertente de trabalho nossa foi o acolhimento, né? Foi o que a gente pensou, vamos acolher, né? Então eles chegam lá, a gente faz o cadastro, a gente verifica se eles estão de forma regular no Brasil, se não estiverem, a gente comunica a rede para que eles possam se regularizar. Verifica a questão da vacina, que é primordial, eles têm que estar vacinados, não estão vacinados, já são também encaminhados para o posto de vacina. E aí eles ficam numa barraca, né, com colchonetes, ganham kit de higiene. Se a mãe
tem uma criança na fase de aleitamento, não mais só os seios, né? Mas também o aleitamento já industrializado, não sei nem se fala assim, mas a gente fornece os leites, porque a gente tem o leite da primeira infância, o NAN, tem Mucilon também, então a gente oferta isso para ela, também as fraldas descartáveis. Enfim, tem todo esse amparo básico que a família precisa naquele momento. Depois, feito isso, essa família ela é inserida num contexto local ali, no centro de acolhimento. Então, a gente sempre fala que eles são protagonistas da própria história. Eles vêm de uma situação de muito assistencialismo, né? Então, todos os dias a gente vai descaracterizando isso, vai tirando isso deles. Por quê? Porque eles têm que ter autonomia na sua vida, eles precisam ser protagonistas da sua vida. Então, eles participam de tudo dentro do centro de acolhimento. A equipe da cozinha, a equipe da limpeza, a equipe da segurança, de tudo que acontece dentro do centro de acolhimento, eles fazem parte. Isso é importante, porque uma vez que eles se sentem parte desse processo, eles se sentem novamente empoderados para seguir suas vidas. Esse foi o primeiro processo, né? Eles fazem também cursos dentro do centro de acolhimento, quer seja com parcerias, quer seja com os próprios acolhidos ali que sabem, por exemplo, marcenaria, bijuteria, que foi a caravana de cidadania, inseriu o curso de bijuteria e funciona até hoje. Eles conseguem ter uma rendinha com isso. A gente não fica com absolutamente nada do que eles ganham. A única coisa que nós pedimos é que a gente fornece o material, você ensina esse ofício a outros acolhidos. Então, tem agora a bicicletaria, a oficina de bicicleta para você de bicicleta, que funciona muito bem. Eles se envolvem mesmo, sabe? Isso é muito, muito massa. E aí vem as caravanas de saúde e cidadania, que foram inseridas pouco tempo depois, por conta da demanda lá médica, que era muito alta. Ou seja, são vários médicos do Brasil, como a doutora aqui sabe, que se envolvem, que levam medicamentos, que pagam suas despesas e vão lá fazem esse atendimento incrível, né? Que ajuda não só os nossos do centro de acolhimento, como também outros imigrantes que estão em situação de rua, por exemplo, que não tem esse amparo. E aí vem a interiorização, mas a interiorização eu vou deixar com o Arthur, que ele é o responsável por isso, que é uma vertente maravilhosa que a gente está trabalhando, porque a gente precisa, o gargalo está em Boa Vista, não tem trabalho, e eles querem trabalhar, eles querem ter a oportunidade de poder seguir suas vidas. E aí agora eu passo para o Arthur explica a interiorização melhor do que eu, com certeza.